A paz do Senhor, meus amados irmãos. Compartilhe vídeo de mensagens. Entra no canal Ministério Ampliando Fronteiras. Envia para os seus amigos. Sejam edificados você e a sua família, não importa onde quer que esteja. E se inscreva também. Vamos juntos falar a palavra de Deus ao mundo inteiro. Eu quero ler com vocês João capítulo 17 e o versículo 17, que diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amados irmãos, a Bíblia é um dos livros mais popular do mundo. É um livro, talvez, entre os mais lidos de toda a história da raça humana. Apesar que uma estatística, alguns anos atrás, constatou que mais ou menos 10% das pessoas que leem a Bíblia, mais ou menos 10% já leram a Bíblia toda. A Bíblia é sempre mencionada nos púlpitos das igrejas, nas praças, em vários meios de comunicação, como a palavra de Deus absoluta, a verdade de Deus para o ser humano. Na verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, ela não pode ter erros algum. Eu coloquei esse tema para chamar a sua atenção, mas eu quero dizer para você que a Bíblia não tem erros. Eu creio na Bíblia porque a Bíblia, ela registra a história do povo do passado, fala do povo do presente e fala ainda do porvir, do futuro. Um livro sempre atual. Não tem outro igual. A Bíblia, é claro que nós muitas vezes encontramos dificuldades para entendê-la e para interpretá-la. Mas tudo que nós encontramos na Bíblia como algo que aparentemente é uma contradição, fala da dificuldade humana em compreendê-la. Na verdade, a Bíblia, eu já li a Bíblia algumas vezes e a Bíblia não tem um erro só. Se existir algum erro, vai ser talvez no título da nossa versão ou da versão que você possui. Por exemplo, em algumas Bíblias está escrito no título que Elias subiu no carro de fogo, sendo que ele subiu em um redemoinho. Em algumas Bíblias fala a parábola do rico e do Lázaro, mas na realidade esse título vem dos tradutores, porque no original, quando fala da parábola do rico e do Lázaro, não é uma parábola, mas sim uma história, porque parábola não cita nome de pessoas. Mas algumas pessoas continuam dizendo que a Bíblia tem erro, tentando justificar a questão de cópias e de outras coisas. Mas no original da Bíblia, que foi escrita em hebraico, grego e aramaico, não existe contradição alguma. Um livro que fala tanto do bem que o homem faz como do mal. O livro que fala das qualidades dos reis, profetas e juízes, mas fala também dos seus erros. A Bíblia fala da primeira vinda de Jesus, e essa mesma Bíblia nos garante que Cristo voltará uma outra vez. A Bíblia fala da grandeza de Deus e da pequenez do homem. Fala da imagem e semelhança que Deus criou como o ser humano, mas fala também das suas mazelas e pecados. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens, em 1600 anos aproximadamente. A Bíblia tem cerca de 1189 capítulos, 31 e 173 versículos, pelo menos na versão revista e corrigida de João Ferreira e Almeida. O livro que mais transformou vidas e que continua transformando, livro esse que nós não enjoamos de ler. Sempre é atual, todos os dias.
É um livro que, quando alguém descobriu que a Terra ela é redonda, a Bíblia, em Isaías, já falava que a Terra é um globo, antes que o cientista mesmo viesse falar alguma coisa a respeito da sua circunferência. Então, a Bíblia, ela não tem erro. Nós temos muitas vezes a dificuldade para compreender a Bíblia. Precisamos não apenas ler, mas precisamos da ajuda de Deus para compreendê-la. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor mesmo diz que as coisas espirituais são entendidas pelos espirituais e por ninguém os espirituais é discernido. Algumas pessoas querem ler a Bíblia como um livro de história comum ou como um livro de narrações filosóficas, um livro cheio de mitos, um livro cheio de fábulas. Mas a Bíblia é a expressão máxima da vontade de Deus. Se existe erro na Bíblia, não é erro da própria Bíblia, mas sim o registro de homens que erraram. A Bíblia, ela é o livro mais profundo, o livro que fala do físico, do corpo humano, fala do espírito do homem e também da sua alma. Fala do presente, do passado e do futuro. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o livro mais valioso. Que tal você que ainda não leu a Bíblia inteira? Faça esse propósito com Deus. Algumas pessoas, é claro, leem a Bíblia e não têm a sua vida transformada, porque não lê a Bíblia considerando ela como deveria ser considerada, como uma expressão máxima da vontade de Deus para a raça humana. A Bíblia foi escrita por homens comuns, mas estes homens foram conduzidos pelo Espírito Santo. Pedro diz que a Bíblia é a profecia que não foi produzida por vontade humana, mas pelo Espírito Santo que inspirou os profetas. Todas as profecias da Bíblia em relação ao passado, todas elas se cumpriram na íntegra. Não há nenhum erro em uma profecia bíblica. Algumas pessoas acham que existem contradições na Bíblia porque lê a Bíblia sem a mentalidade espiritual. Daí, os cientistas e alguns estudiosos e filósofos querem encontrar na Bíblia erros, querendo encaixar nela os seus parâmetros humanos e tecnológicos para justificar alguns acontecimentos na palavra de Deus. Mas como os discípulos de Jesus, que estavam aqui na terra nos dias de Jesus, tinham as profecias a respeito de Jesus, muitas pessoas liam a Sagrada Escritura esperando Jesus, e quando Jesus veio, eles não compreenderam, porque liam as Sagradas Escrituras, a parte que já estava escrita do Antigo Testamento, mas não eram com a visão de Deus, com a visão espiritual. Não eram conduzidos pelo Espírito Santo. Jesus disse para os fariseus: vocês leiam a Sagrada Escritura julgando ter nela a vida eterna, dizendo, mas e são essas Sagradas Escrituras que vocês julgam ter nela a vida eterna, que vocês estão examinando, mas eu vim cumprindo isso que vocês julgam, né? Essa Escritura que testifica de mim para que tenha vida, mas vocês não querem me receber. Jesus não está dizendo que era para eles examinar a Sagrada Escritura. Observe bem que Jesus está dizendo, vocês examinam. Jesus não estava dizendo para eles examinar, mas que eles examinavam as Escrituras, pensando, julgando, ter nela a vida eterna, e era elas que testificava de Jesus. Jesus veio cumprindo aquilo que eles tanto buscavam e eles não compreenderam. Aliás, Jesus foi rejeitado. Por que isso? Porque eles não compreenderam aquilo que eles mesmos leram na Sagrada Escritura. Os apóstolos, os discípulos, quando Jesus falava, eu vou morrer e vou ressuscitar o terceiro dia, eles ficavam tristes, ou eles não compreendiam, ou eles tentavam refutar essa palavra de Jesus. Por quê? Eles esqueceram que em Isaías 52 e 53 fala a profecia de Cristo que ele seria morto
para a salvação de muitos. É uma profecia que Cristo teria que morrer. Isaías capítulo 11 fala do Messias. Isaías 65 fala do Messias. Isaías capítulo 9 fala do Messias. Em Deuteronômio 18 fala do Messias. Muitas passagens da Bíblia, aliás, a Bíblia inteira fala de Jesus, inclusive da sua morte. Mas quando isso aconteceu, eles não compreenderam, porque a Bíblia é um livro que trata das questões espirituais, apesar também de falar de ciências e de outras áreas da vida, até profissionais, mas para compreendê-la como convém, precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Amado ouvinte, a Bíblia não contém erros. Alguns erros você pode encontrar, alguma dificuldade talvez nas versões bíblicas, né? Tem várias versões bíblicas, mas isso não fala do original da Bíblia. A Bíblia no original, ela não tem capítulos, não tem versículos, não tem pontuações, não tem vogal. Então, daí foi traduzido para nossa língua portuguesa, para a espanhola, para o inglês. E é nessa tradução muitas dificuldades surgiram, mas dos tradutores. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não tem contradição. Se ela tivesse, se ela não fosse a palavra de Deus, jamais as pessoas seriam mudadas através dela. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Não aceite que alguém diga que a Bíblia tem contradição. O que encontramos são dificuldades. É por isso que muitas vezes nós estudamos a Sagrada Escritura para compreendê-la, para termos ajuda. Eu indico este livro de manual popular de dúvidas, enigmas e contradições da Bíblia. Esse livro não está dizendo que tem contradição na Bíblia, mas ele vai ajudar, auxiliar. Por quê? Às vezes parece ter contradições. Existe na Bíblia várias passagens que parecem contradições, mas trata das limitações nossas para compreender a cultura, para compreender a linguagem, para compreender as versões, para compreender algumas dificuldades. Mas eu não encontrei. E o servo de Deus que está me assistindo aí, você que assistir pode testificar depois, fazer comentário. Você que é leitor da Bíblia e é servo de Deus e tem o Espírito Santo, sabe bem do que estou falando. A Bíblia não tem erros. Mas vamos estudá-la, compreendê-la. Peça a Deus ajuda, direção. O Senhor te ajudará, nos ajudará. A Bíblia é a expressão máxima da vontade de Deus. Não há outro livro parecido, não há outro livro igual à Bíblia. A Bíblia, conjunto de pequenos livros, é a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Me ajude na divulgação da palavra do Senhor por todo mundo, por toda a terra. Compartilhe vídeo, compartilhe a palavra de Deus, ore por nós. Pretendo pregar a palavra de Deus no mundo inteiro. Não é uma tarefa fácil, mas chegarei lá, você ajudando, você compartilhando. Vai ser uma bênção, é um prazer saber que você está ouvindo a palavra de Deus, assistindo a palavra de Deus. Creia, Deus fará uma grande obra na sua vida. Você que talvez ainda não é cristão, você que talvez lê a Bíblia e ainda não compreende, não se preocupe. O Espírito Santo vai fazer você compreender a palavra. Vai orando, vai pedindo ajuda. Peça ajuda para alguém que compreenda a palavra, que vai te orientar. O Espírito Santo vai abrir o seu entendimento. Não se preocupe. Muita gente tenta provar que a Bíblia tem erros, mas isso é artimanha do diabo, mente humana que ainda não foram transformadas pelo poder de Deus. Um abraço.